Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que você fala, Josimar Carlos. Estou aqui hoje com o Rodrigo Carbone para a gente finalizar uma série. Vamos falar aqui sobre os 4 últimos episódios de Inven. Olá, Josimar, olá pessoal, estamos aí, vamos lá encerrar esse ciclo invencível. Olha só, é tanto trocadilho. Olha os trocadilhos, estão sempre cheios das graçolas. Então é isso, a gente vai comentar sobre basicamente aqui, entre aspas, né, a segunda parte, que a gente já comentou lá no Degustando de número 20, se o apresentador não tiver meio burro e esqueceu os números dos episódios. Agora aqui, vamos falar sobre os 4 últimos episódios. Lá foram os 4 primeiros, e aqui sobre os 4 últimos, sobre a segunda metade desta temporada. Então, sem demora, só bora! Degustando séries. Então, Rodrigo, temos algumas cositas para falar. São 4 episódios, afinal de contas, né? Muita coisinhas. Então a gente tem alguns pontos, algumas coisas que a gente vai abordar de cada um dos episódios. Mas primeiro, falar umas impressões, só que voltada para essa segunda metade, para os 4 últimos episódios. Tu curtiu? No geral, são os 4 episódios aí, a segunda metade? Bastante, Josimar. Eu acho que fica aí mais uma vez o registro de que quem não conhece a série, quem ainda não assistiu, procure e vá atrás. Está lá no catálogo da Amazon Prime Video. É uma série bem interessante, é uma série bem intensa, visceral, estilo meio Tarantino, né, exagerado, aquele sangue, né? Um roteiro muito bem construído, baseado nas HQs do Robert Kirkman, que é o idealizador também de The Walking Dead. E esses últimos 4 episódios estão de acordo com a intensidade da série. Talvez o último episódio eu esperava um pouco mais, mas mesmo assim ele Olha só, começamos. Ele é excelente. Ele é excelente. Tapa na cara. Mas não era aquela coisa assim, Josimar, esperava mais, tipo, meu Deus, faltou muita coisa. Acho que talvez eu fui com muita sede, muita expectativa meio exagerada. E não sei, assim, eu senti que fechou o que eu queria ver, mas sei lá, parece que faltou alguma coisinha, sabe? O que faltou? Olha só, você ficou curioso? Então corre, assiste os 8 de uma vez e volta aqui. Exatamente. E tu, o que achou, Josimar? Olha só, eu curti. Eu vou confessar que eu acho que talvez eu curti mais a segunda metade do que a primeira. Não, perfeito, também. Eu acho que a primeira é um pouco mais morna, porque o primeiro episódio é comum, né? Nada que uma outra série do estilo já não tenha feito, entendeu? Mas é que o final dele é tapa na cara. E depois as coisas vão se desenvolvendo e tal. Assim, tem alguns clichês, algumas coisas dentro do universo de super-heróis que essa série apresenta? Tem. É típico, entendeu? Mas isso não diminui, né, de ela ser uma excelente série. Eu curti muito. Acho que a ação é muito bem feita aqui. Ela é muito bem desenhada, é muito bem articulada, as cenas de ação. É difícil numa animação você ver a porrada e você sentir o peso dela. Você sentir uma empatia por aquilo que está acontecendo. E essa aqui consegue. Tem algumas cenas, principalmente uma que a gente vai falar logo do spoiler, já de cara no episódio 5, que você fica assistindo aquela cena e você fala, meu irmão, que porrada é essa, cara? Porque você sente todo o peso, você sente todo... E a quantidade de sangue que jorra na parada. As cenas de luta dos últimos 4 episódios são as mais viscerais, são as mais intensas. O quinto tem bastante disso. E o último também, né? O último tem algumas coisas aí que a gente não vai soltar spoiler por enquanto. Mas no geral, dos 4 episódios que eu vi agora, a segunda metade é melhor que a primeira. E essa série merece ser conferida com toda a certeza do mundo. Renovada aí para sua segunda e sua terceira temporada. Ela tem muita HQ, tem muito material. Para fora essas 3 temporadas aí, cara, a série durar até pelo menos uma 7ª, 8ª temporada, porque material ela tem. Então, só bora. Corre lá na Amazon, só bora. E spoiler, né? Agora é a hora, né? Porque a gente tem coisas pra falar em 4 episódios aí. Bora. Spoiler. Então a gente vai falar sobre cada um dos episódios. Vamos focar em alguns pontos aqui que aconteceram. Episódio 5. Ele apresenta pra gente um personagem novo, que fica durante o episódio inteiro, né? Que reserva algumas coisas mais pra frente lá. Mas tipo, bem mais pra frente. Que é o Titã, né? Que eu apelidei na hora que eu tava assistindo de O Homem Cimento. Que eu achei mais bonito. O Homem Cimento. Porque a gente não sabe o nome dele, né?
Ele começa ali, as coisas vão acontecendo, e eu falei, mano, quem é esse? É o Homem Cimento. Entendeu? É o Homem Cimento. Aí depois, mais pra frente, que fala que ele é o Titã e tal, né? Mas eles demoram pra falar o nome dele. Que é um cara que ele cria como se fosse uma carapaça que, vendo ali na animação, parece uma pedra, né? É É como se um fosse uma concreto, pedra. né? Isso. Cimento mesmo, né? É o Homem Cimento. Que quebra, né? Não é indestrutível. Conforme ele vai levando tiro, a gente vê que vai se despedaçando, né? É, ele aguenta umas pancadas, ele aguenta uns tiros, mas tudo tem um limite. Ele não é indestrutível. Esse Homem Cimento parece ali no começo, ele tem uma filha, ele tá devendo grana e o Invencível acaba entrando pra ajudar ele. Ele acaba pedindo ajuda, né, dele. O mafioso ali, né, que é o cabeça de máquina, e ele bota um chip na cabeça e o cara fica mega potente ali, não roda mais o Windows 7. Ele faz as coisas todas ali. E o Titã tá devendo grana pra ele e o Invencível acaba entrando pra ajudar ele, né? Ele se solidariza pela questão dele ter uma filha, né? E a filha frequentar o mesmo centro mesmo centro social lá que a Amber fala pra ele que frequentou durante um tempo, né? Então ele cria essa empatia aí pelo personagem, Sim, sim. mas o Omni-Man Mas falou pra ele não se meter com esse cara, não né? se meter. Então aguarda aí. Aguenta aí que a gente volta. A gente tem o questionamento do Mark, né, durante o episódio. Que ele fica aquela coisa do costumeira, um dos clichês que eu falei lá no começo, só sem spoiler pra vocês. Mas eu acho que é um clichê que vai acabar tendo em toda a história do super-herói, né? Que é o peso da vida dupla. Você Exatamente. conseguir conciliar a sua vida heróica e sua vida normal, entre aspas, vamos dizer assim. Né, ele, no caso, na escola e tal, e ter que isso, e ter que mentir pra namorada, tem que sair correndo e deixá-la lá. Esse tipo de coisa que a gente tem com heróis adolescentes. É aquela coisa assim, todo mundo tem ou pode ter uma comparação com isso com quando a gente acaba assumindo mais de um compromisso na vida, assim. Daqui a pouco a gente tem dois trabalhos ou tem Sim, sim. enfim, uma rotina cheia de compromissos. Tu acaba tendo que saber organizar isso e balancear isso. Então imagina para um super-herói, né? Ter que balancear a vida dele normal, a vida humana, com salvar o planeta, né? Salvar vidas. Isso. Ele fica com todo esse questionamento durante o episódio. E outro questionamento que a gente tem é da esposa do Omni-Man, a Debbie, que ela tenta e começa a investigar cada vez mais que o Dark Cresce Blood, a. né? Ele jogou a É, pulguinha na orelha dela, né? Então ela ficou ali caçando as coisas. isso, cresce a suspeita dela quanto ao Homem-Man. E isso a gente fala depois mais no próximo episódio. E a gente finaliza com aquilo que a gente falou lá no começo, sobre o Titã. O Omni-Man avisou o nosso camarada invencível, solidarizou ele com o cara, mas não faça isso. E ele foi. Né? Ele foi enfrentar o Machine Head ali na tranquilidade. Eles esperam o outro cara que é tipo segurança sair, né? Que ele meio que se teletransporta, né? Esperou ele sair, ele saiu, eles foram lá e na verdade era uma armadilha, né? Isso. A gente até acha que a coisa vai ter uma conclusão fácil, né? Mas chega na hora e é uma das brigas mais intensas da série. Mais tensa é aquele peso que eu falei no começo. Eu senti totalmente nessa cena. O cabeça de máquina, ele traz vários outros vilões ali que são casca grossa. E tem um deles que se chama a Besta. Ele destroça, ele tem uma massa bizarra, gigante. E ele destroça o Invencível, mas tipo, destroça mesmo, meus camaradas. É sangue jorrando, dente e olho roxo pra tudo quanto é lado. O Invencível me lembra muito o Kick-Ass, velho. Porque o cara É, apanha pra cacilda, apanha velho. muito. É invencível de apanhar e continuar ali, É né? esses motivos, essas cenas, essas coisas que a gente tem a certeza de que essa série, se ela fosse feita em live action, ia ser complicado. Várias coisas aqui. Ia ser bem complicada. Sim, sim. É, o visual, né? Pelo visual, né? Pela estética visual ia ser bizarro. E os Guardiões, né? Os novos Guardiões do Globo, eles meio que salvam ali o Invencível. Toma porrada também, um monte deles, né? Eles Tem as tomam baixas couro. ali, né? Tem várias baixas ali. Mas eles conseguem, né, se safar ali. E o Invencível também, todo destroçado. E a gente vê, depois que eles saem, que o Miniman tava certo, né? O camarada lá, o Titã, armou pra ele. E o Titã se tornou
o novo rei do pedaço. Como se fosse o rei do crime. Que na verdade a gente nota que era isso. Esse era o plano dele com o Invencível. Ele não queria sair dessa vida, né? Ele queria tomar o trono Sim. do chefe dele, né? E pegar o império pra ele. Chegamos ao episódio número 6 da série. Os questionamentos, eles permeiam, né? A vida dessa turma aqui. Aqui é a Samantha, né? Que é a Eve Atômica, né? Que ela fica nessa coisa de que, cara, não quero estudar mais. Eu não quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu sou uma heroína. E tipo, acabou. Eu vou construir o meu próprio universo. Ela meio que mexe com a estrutura molecular, né? Ela é quase uma, vamos dizer assim, uma Wanda, né? Me lembrou muito, assim, pelos poderes dela de poder criar as coisas, né? Ela cria meio que um mundinho dela, né? Ela cria o mundinho dela ali, cria um lugarzinho pra ela morar, cria um monte de coisa e vai fazendo todo esse processo. Ela vai criando o lar dela, né? Porque ela não se sente que ela coexiste naquela lar que ela tava antes, então ela cria o próprio. Junto com isso, a gente tem o William, que é o melhor amigo do Mark, descobrindo que ele é invencível. Ele é salvo, né, pelo Mark. Isso. E aí acaba percebendo que o seu amigo é o famoso super-herói. É aquela coisa mais imbecil de todas, né? Como é que às vezes você vê em vários pontos o teu amigo fica cara a cara com você e você nunca vê, tá ligado? Eu achei a cena bem naquele estilo Homem-Aranha, sabe? Sim, Porque o Homem-Aranha, assim, às vezes o Peter Parker some, aí do nada aparece o Homem-Aranha, sabe? E aí o Peter Parker depois reaparece dizendo que, eu fui procurar ajuda, ou, né? E ninguém whatever, tá ligado? Todo mundo caga pra isso. E as descobertas continuam, né? Falamos no episódio anterior sobre a Debbie, e aqui, de fato, a gente chega no ponto. A Debbie descobrindo que é o marido dela que matou todos os Guardiões. Ela pega o uniforme sujo de sangue, né, do Omni-Man, cheio de DNA, e leva pro alfaiate lá fazer uma análise, uma investigação, e acaba descobrindo que ali, naquele uniforme, está todo o material genético dos Guardiões. Tanto espalhada por todo o uniforme, principalmente nas mãos, né? O que faz com que o alfaiate acabe concluindo que quem atacou primeiro foi o Omni-Man. Eu vou te contar, pra que CSI, né? Pra que, meu amigo? CSI pra quê, velho? Leva pro alfaiate, né? Leva pro alfaiate, que o cara do nada, ele consegue fazer toda a análise pra você ali e falar, olha, o sangue aqui na mão, ele tá mais fresco, não sei do que, mais quentinho. E ele bateu primeiro, né? Ele faz uma análise assim que eu falei, mano do céu, esse cara aí é bom mesmo, não matem ele, entendeu? Achei que ia começar a tocar a música do CSI na hora. Isso, ele ia pegar o óculos assim, ó, ele ia levantar, né? Vou te contar, quem que guarda a roupa ensanguentada daquele jeito ali? Pois é, isso aí eu achei meio nada a ver. Eu achei também. Cara, é pra alguém encontrar, entendeu? Por que ele ia Senão você queima, você joga fora, Exatamente. Você faz um... Pô, ele é um super-herói, velho. Joga no espaço, velho. Joga no espaço, pior. Nesse momento eu comecei a pensar que não foi lavagem, ninguém controlou ele. Ele sabe de tudo que ele fez. E ele fez porque ele quis. Número 7. E aí chegamos no plano, né? O plano do robô. Ele queria fazer um clone. A gente descobre de início, na verdade, que o robô ele não é um robô. O robô é uma pessoa bizarra. A gente começa a desconfiar porque ele se mostra muito sentimental, né? Sim, sim. E uma Principalmente máquina com a garota monstro, né? Exatamente. Que ela quase morre. E uma máquina não tem sentimentos assim, né? Nem um pouco. E ele não é um robô, né? Ele é uma pessoa bizarra, que fica dentro de um líquido lá. Ele é tipo um mini bebê anão, sei lá que é aquilo. Eu fiquei me imaginando, será que ele vai envelhecendo, ele fica daquela maneira? Ou ele era assim, tá ligado? Porque é muito bizarro, eu não entendi. Ou aconteceu alguma coisa que deixou ele daquele jeito, né? Sim. Eu falei, nossa, é muito bizarro, muito estranho. E ele controla vários drones, né? Vários robôs, através ali de dentro, né? Daquela máquina ali. A consciência dele consegue controlar todos eles. A gente vê que de fato não existe o robô, né? É que é uma pessoa que controla vários robôs. Esse ponto. E ele pega lá naquele episódio que a gente viu antes, ele pegando o sangue do Rex. É porque ele ia usar pra fazer o clone, né? E ele chega nos irmãos, que são os caras que ficam fazendo o clone deles mesmo toda hora. E eles fazem um novo corpo pra ele, né? E sai como um adolescente. Figura cuspida do Rex, mas
né, com uma forma adolescente, porque a gente sente em alguns episódios que o robô já tinha uma ligação com a menina monstro. Então ele meio que faz ali um clone meio adolescente para poder ter esse ponto, saca? A gente entende isso só depois no diálogo lá com ela e tal, e o Rex pergunta por que você se parece comigo e tal, né? E por que você fez uma criança, né? Se o cara podia ter feito um Omni-Man ali, entendeu? E o cara fez na figura de uma criança do Rex, porque a garota monstro fala que ela gostava do Rex. Ela meio, né? Ela sentia bem perto dele e tal. E ele faz na figura do cara. Então o robô, naquele momento, passa a ser uma pessoa. Que ele já era. Uma pessoa bizarra dentro do vidro, né? Carcomida lá. Mas ele era uma pessoa. E ele tem poderes? Ele só controla as máquinas, será? Olha, eu acho que ele só controla as máquinas, né? Até pela aquela questão da luta ali com os gêmeos, né? Sim, ele faz ele fica escondido, né? Ele bota os robôs pra Ele lutar. faz um Megazord ali, né? E se esconde. Eu acho que os poderes deles é esse controle em cima das máquinas. Sim. Aí, tirando o ponto do robô, a gente vê a Debbie indo com o Cecil, né? Que o Cecil pega ela, pega a família toda, meio que tipo, ó, você descobriu, então ele sabe que você descobriu. Então agora a gente vai usar a força contra ele. E quando o Omni-Man tá na casa lá, aparece um monte de policial pra atacar ele e ele destroça todo mundo, né? Naquele ponto você já não tinha dúvida nenhuma, né? Ali já era. Aí já era, tipo, não tem controle, não tem nada, meu querido. Ele tá fazendo porque ele quer e não tem ponto, entendeu? E acontece o ataque do Cecil contra ele. Ele quer chegar até o Mark, porque ele quer contar pro Mark, né? Ele quer contar a versão dele pro Mark. Então ele faz de tudo pra arrumar um jeito de chegar nele. Nesse ponto, o Cecil, ele meio que manda o robô e o Guardião do Globo pra um ponto, pra eles meio que ficarem isolados. Por quê? Senão eles iriam atrás do Omni-Man. E se eles fossem atrás do Omni-Man, o que ia acontecer? O Omni-Man ia estraçalhar eles, né? Pois é, os únicos, né, heróis iriam existir ali, né, para proteger a Terra. Então o Cecil esconde eles lá sem contar o que tá acontecendo, até alguém chegar nele. Ele tá meio que tentando fazer com que o Invencível e o Omni-Man se encontrem. Por quê? Eu não sei. Eu sei que a gente tem um retorno do Imortal durante essa treta toda, né? Os gêmeos, né? Os gêmeos trazem a vida de volta ao Imortal, mas não para que ele confrontasse o Omni-Man. Era mais para eles ter controle sobre o Imortal e usar ele como um fantoche. O que dá errado, o Imortal desperta para a vida com toda a raiva, né, de querendo vingança para cima do Omni-Man e vai lá confrontar o Omni-Man. E o que acontece, Josimar? Ele morre de novo. É a reparticipação na série mais rápida da história. Velho, eu confesso a você que eu não entendi nada quando eu vi. Falei, velho, Imortal voltou, né? O Imortal. A gente tem na série um Imortal que morre 2 vezes, tá ligado? Não, foi tipo uma piada, não pode ser. O episódio final eu marquei aqui na nossa pauta Carnificina Viltron. Por que, meu cara Rodrigo? Por que eu marquei isso? Porque, Gismar, temos pancadaria generalizada, brutalidade, sangueira, destruição, tudo. É tudo aquilo que a série sempre nos mostrou em uma cena só. Total. Porque a gente descobre lá, logo de cara, nos primeiros episódios, né? Qual era a intenção do Omni-Man. Lá na primeira parte a gente ficou pensando e falando, tipo, será que ele fez porque ele queria? Será que ele estava sendo controlado? Será que o Cecil estava fazendo alguma coisa? Será que o robô estava fazendo alguma coisa? E a gente acabou, quando eu assisti, né, ele contando o segredo pro Mark, eu fiquei pensando no exato momento. Cara, a gente pensou em várias coisas, mas a gente não pensou no óbvio, que é o que eles mostram. E o Omni-Man estava ali pra colonizar a Terra. Ele é um genocida. Ele é um genocida. Tipo, a raça dele, os Viltron, fizeram uma carnificina entre si. Eles se matavam entre eles, entendeu? Tipo algo meio espartano, assim, né? De que só sobrevivem os fortes. Isso, e quando os fortes sobrevivem, o que a gente vai fazer? A gente vai destruir tudo ao redor. Só vai restar os Viltrons, porque só a gente merece. Então eles iam destruindo todos os planetas, entendeu? Eles mandavam vários Viltrons, cada um para um planeta, para destruir. E o Omni-Man acaba sendo mandado para a Terra.
E o que acontece na Terra? Ele acaba conhecendo uma jovem terráquea, né? Se apaixona, tem um filho que também carrega o sangue, né? O DNA de Viltron. Mas de certa forma a gente vê um despertar de humanidade nele, Ao né? mesmo tempo que a gente vê essa humanidade começando a aparecer ali mais no Omni-Man, a gente vê também a insanidade dele. Acho que ela vai pegando Uhum. força com a fala dele, Sim. a forma. Ele tava com o olho meio vermelho porque o Imortal quase furou o olho dele, né? Então parece que isso deu um peso maior na insanidade. Ele começa a gritar e você fica vendo aquele olho vermelho dele. Dá uma parada bem psicopata nele, assim. É, tu vê ele bem no perfil louco, assim, doido, né? E condiz toda com essa temática, com esse discurso dele genocida Total. até fascista, no caso, né? Ele fala mal da humanidade, trata a gente como, nós humanos, como seres inferiores, né? Animais. Isso aí que o Mark vai na porrada, né? Quando ele toca na mãe dele. Porque assim, quando você tá xingando a humanidade, tá tranquilo, entendeu? Mas você Mas começou a falou da falar mal da mãe. minha mãe, filho. É porrada na tua cara. Aí começa o Aí, embate, né? o que acontece com o Invencível? Tá uma porrada colossal de novo, velho. É voa dente, é voa sangue não sei da onde. E só não finalizou porque um pinguinho de humanidade dele falou mais alto. Né? Tu acha que a Havaiana, a panha de Havaiana dói? Vai tomar Dá vai uma tomar uma surra do surra do Omni-Man, velho. Omni-Man. É. Né? Entendeu? Não é nada pra vocês comparado aí, ó. Ele hesita acho que esse pingo de humanidade no meio dessa loucura que ele estava tendo, Sim. acaba falando mais alto por um momento e aí ele bate em retirada. Você fica com esse ponto quando você tá assistindo, tipo, o cara se apaixonou, teve uma mulher, teve um filho, né? Tava tranquilo e tal. Mas, ao mesmo tempo, não é tão bonito assim. Não, Porque ele teve um filho para poder ter alguém para ajudar ele a colonizar o planeta. sim, Ele não, tipo, eu me apaixonei pela Debbie, né? Juras de amor, quando meu filho nasceu, eu vou esquecer de Viltron e já era, vou viver na Terra. Não, ele tava esperando o menino completar uma idade ali, ter os poderes, né? Pra os dois juntos pegarem a Terra toda, matar todo mundo e ponto. Ter mais um planeta Viltron, né? e faz sentido toda essa. Agora, com o final da série, faz sentido com aquela insatisfação que ele tinha no início da série de o Mark não ter poderes, né? Total Porque aí sentido. fica aquela coisa assim, tipo, eu vim pra cá pra colonizar e o filho que eu tive não criou poderes, sabe? E aí que ele mata os Guardiões do Globo, né? Que seriam as únicas pessoas que talvez iriam impedir ele de completar a missão dele. Perfeito. É, nesse ponto. Aí depois que ele foge, né? O Invencível tá lá, ele se cura no final do episódio. O cara se cura com uma facilidade também que eu vou te contar, né, velho? Não, tipo assim, eu quero o plano de saúde dele. Total, total. Não sei qual é o plano de saúde que ele tá usando ali, mas olha, é padrão, né? Porque o cara tem um melhor hospital, melhores equipes, melhores tratamentos O cara e se, recupera o dente, entendeu? Em e se segundos, né? cura se cura numa velocidade. E o Cecil vem conversar com ele, mostra pra ele lá que todos os. O negócio da luz lá, você entendeu a parada da luz? Que tá na bebida de todo ser humano? Não entendi. Eu não entendi aquela parada, realmente. Eu não sei se. Sei lá, eu fiquei perdido com aquilo. Ele fala que tá na bebida e quando tem a luz lá, ninguém enxerga, porque ele tá numa sala. Aí ele consegue ver que estão fazendo um monte de coisa, né? O corpo do imortal tá lá de novo, né? O querido imortal tá lá. O cara vai acordar de novo. Meu Deus Ai, do ai. céu. Eu espero que esse imortal tenha alguma relevância na próxima temporada, entendeu? Aí ele apaga uma luz lá, acende uma outra e o Mark não consegue enxergar mais nada. Ele fala que todo ser humano tem um líquido que eles não conseguem ver, eu fiquei viajando nessa hora. Falei, tá, não entendi nada. O que é isso que você tá dizendo, cara? Eu achei Eu que era também só eu que tava viajando. tô contigo nessa, Josimar. Eu fiquei boiando e até achei que daqui a pouco ia aparecer mais alguma coisa quanto a isso, mas Pois talvez é. seja explicado na próxima temporada. Quem estiver escutando aí, nossa, degustando, que Nos entendeu, ajude. captou alguma coisa nessa cena, por favor, fala aí, porque eu boiei, velho. Eu boiei mesmo. Aí depois a gente tem na cena final, a gente tem o Mark conversando com um alienígena camarada. Eles começam a conversar sobre todos os fatos, né? Do que veio acontecer e o que viria a acontecer a seguir, né? E até o Mark comenta, né? Que a missão, digamos assim, dele é
terminar o ensino médio. Aí o Mark pensa assim, ele faz aquele pensamento. Na hora que ele está pensando, a gente vê na tela uma sucessão de merdas acontecendo uma atrás da outra, tá ligado? Mas, tipo, é uma atrás da outra. Tudo são pontas soltas Sim. deixadas pela série, né? Uhum. Seja aquela situação na Lua, seja o cara que tá lá no centro da Terra, lá. Enfim, A que besta. mais? A besta. A besta lá fugindo da prisão, né? Fugindo da prisão. Então, O cabeça o de máquina Titã. aparecendo também. O Titã também. Ele aparecendo. Então, assim, demonstra, tipo assim, tudo que a série deixou de ponta solta, na verdade, ela queria deixar de ponta solta. É pra mostrar o tamanho do universo, o invencível que a gente pode ter pela frente, né? O quanto a série ainda pode ser expandida. Tanto que faz total sentido com eles tendo confirmado já 2 temporadas seguidas, né? Sim, total. A gente vai dar só uma finalização aqui do que a gente achou no geralzão. A série é muito boa, eu curti. Ela desenvolve bem os seus personagens. Tem uns que nem tanto, mas acho que os principais ali, ela consegue desenvolver bastante ele. Principalmente ali o Mark, o Omni-Man. Dos Guardiões do Globo ali, eu acho que talvez o mais desenvolvido é o próprio robô. Porque os outros que têm potencial, eles acabam ficando um pouco rasos. Mas no geral, ela é muito boa. Cena de ação é muito bem feita, tipo, muito bem feita mesmo. É visceral, várias coisas que acontecem, a gente consegue sentir o peso nas cenas de ação. Uma série muito interessante. Tem os clichês de universo de super-herói, que eu acho que acaba ficando comum. Às vezes não tem como você fugir disso 100%. E ansioso para a segunda temporada. Muita coisa deve acontecer. E a gente deve ter o retorno do Omni-Man aí, porque ele não morreu, né? Ele foi embora, Exatamente. então teremos mais Omni-Man pela frente. Mas no geral, gostei bastante da série. Cara, uma nota. Vamos lá. 8,5. 8,5 pra série inteira. Temporada, no caso, né? Claro. Gismar, bem de forma geral, assim, para também não ser repetitivo, gostei bastante da série. É uma série muito boa, visceral, brutal. É aquilo que eu imaginei que eu ia ver até quando assisti o primeiro episódio, comentei contigo, né? E a gente falou aqui também no podcast que eu fiquei surpreso que a série, porque eu tava esperando assistir uma coisa e aí a série parecia ser outra. E aí só no final do episódio que eu fui, né, ver e ter a noção de que é isso mesmo. É o que a gente tá esperando. E então, assim, acho que a série ela desenvolve bem alguns personagens, alguns outros fica meio raso, né? Mas gostei dos personagens que ela apresentou. Dá pra dizer que é a animação de The Boys, mas eu ainda acho um pouco mais visceral, um pouco mais brutal. Sim, né? na questão luta, sangue, sim. A questão luta, sangue, assim, eu achei um pouquinho mais brutal que The Boys. Sim. Em quesito trama, o Invencível é mais tranquilo, né? Em quesito trama que o The Boys tem um viés político, um viés social bem mais forte, né? O roteiro, né? O roteiro, o enredo, ele é mais forte, ele é mais encorpado em The Boys. Mas aqui a questão visual, né? Aqui a estética visual é mais interessante, assim, me lembrou. Sim, e a minha nota é a nota 9. Uia! Eu gostei bastante da série. Eu achei o último episódio... todos os episódios, na verdade, são muito bons. O primeiro que ficou um pouquinho abaixo. E o último episódio, como eu falei no início, eu esperava ele um pouquinho mais, assim. Eu acho que faltou alguma coisinha ali que poderia ser melhor, assim. Faltou um gancho mais forte, eu acho. Um gancho mais forte, exatamente. Faz sentido. Eu ia dizer que também uma imposição do Invencível, sabe? A gente passou a série inteira vendo ele apanhando. Eu achei que, tipo assim, no último episódio ele pelo menos ia dar uma castigada no Omni-Man, né? Sim, eu não sei se ele é assim nas HQs, né? Mas o personagem ele evolui muito lento, né? Ele é meio fraco ainda. Ele passa a temporada inteira apanhando muito, e aí tu não tem um momento que ele... Tu tem alguns momentos, assim, que ele parece que ele explode uma raiva nele e ele fica mais poderoso, mas essa raiva parece que não explodiu no último episódio e ele não... Sabe, eu não vi ele em momentos que ele machucou o Omni-Man, né? Não teve. Gostei bastante, e nota 9, e estou já
na expectativa para a próxima temporada que deve vir só em 2022. Só em 2022. Esperamos que seja, né? Sei lá, né? Então é isso. Agradecemos a todos que nos ouviram. O nosso costumeiro, o recado costumeiro. Agora a gente tem vinheta e tudo. Então só vai. Hora do Jabá! E agora é a hora daquele recadinho padrão de sempre, que é o que, Josimar? É pra galera nos seguir lá no Instagram, no @geekuniversal e no @resenha pós-créditos. Nos manda lá um feedback sobre esse podcast, sobre os outros podcasts, sobre a série Invencível, ou daqui a pouco alguma série que tu queira ver, ouvir aqui no Degustando. Nos manda lá feedback, sugestões, dicas, reclamações, o que for. E sempre nos marquem com os nossos arrobas lá no Instagram ou com a hashtag Degustando Séries quando estiverem ouvindo o podcast. A gente adora ver essas menções e também repostar lá no nosso Instagram para interagir com vocês, certo? Nos encontramos aí semana que vem com o Degustando. Vão lá ver todos os nossos outros podcasts, né? Subarashicast, Passando de Nível e Cine Geek. Muito obrigado. Semana que vem estamos aí. Valeu, fui! Feito! Até a próxima!